Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando e eu estou aqui hoje para fazer um review, uma breve análise e as minhas opiniões sobre o Asus VivoBook X512FJ. Bom, essa versão ela é equipada com processador i5 de oitava geração, modelo 865 final U, que tem o clock base de 1.8 GHz e pode chegar até 4.6 GHz, 8 MB de cache. Tem 8 GB de memória RAM, barramento DDR4, 1 TB de HD e é equipado também com a placa de vídeo dedicada da NVIDIA MX230. Bom, eu, Fernando, escolhi esse notebook pois eu estava buscando um notebook até então, na época, na faixa de uns 4.000 até assim, estourando uns 4.500, 4.600. Essa faixa. E o que era importante para mim era que o notebook fosse bonito, tivesse placa de vídeo dedicada, um bom processador, um i5 de oitava geração, um i7, algo nessa faixa. Na verdade, o i5 para o meu uso já seria de bom tamanho. E no mínimo 8 GB de memória RAM. E de preferência tela Full HD. Acontece que nessa faixa de preço, até R$4.000, R$4.500, os notebooks são muito parecidos, muito equivalentes. A questão é que o calcanhar de Aquiles de cada um é muito particular. Então eu recomendo você ver as opções, se você estiver buscando algo desse tipo, nessa faixa de preço, e ver o que você prefere mais e o que aquilo você pode abrir mão. Por exemplo, eu estava em dúvida entre o Acer Aspire 5, o Lenovo S145 e o Dell Inspiron 15000, modelo 5584, que estava por um bom preço. Inclusive eu até cheguei a comprar ele, mas eu consegui achar uns reviews em inglês e um aqui em português, do Dan Ferreira, se não me engano, chama o rapaz, só que foi do modelo subsequente, o 5590, mas aí ele fala que os anteriores também tinham esse problema de resfriamento. Como ele tinha um problema de resfriamento, ele acabava esquentando um pouco mais do que deveria, o cooler fazia muito barulho, e o pior, isso acabava capando o processador e a placa gráfica. Então, talvez um jogo que você deveria rodar naquelas configurações, você acabava não conseguindo rodar. E de todos esses quatro, incluindo esses três que eu falei, mais o VivoBook da Asus, o Dell, teoricamente, é o melhor, porque ele tem tudo que os outros têm, tá uma tela Full HD de boa qualidade e ainda tem teclado retroiluminado, que o VivoBook, o Lenovo e o Aspire 5 não tem. Porém, eu cheguei até a comprar, mas eu cancelei a compra por isso e também porque ia demorar muito, eu precisava de uma coisa mais urgente, enfim. O Acer Aspire, eu acabei não optando por ele por conta da tela, porque além de ser um painel TN, ele era HD. O Lenovo tinha opções com tela Full HD, tanto com AMD, com processadores AMD, que é algo que eu gosto. Porém, tem um bom teclado, que a maioria diz, mas eu sou técnico de informática, eu já dei manutenção em alguns Lenovo. E o acabamento deles não me agrada, particularmente falando. Eu acho o material do plástico deles muito fraco, muito ruim, assim. E é um notebook que você abre ele assim e já não passa confiança. Diferente, por exemplo, do Asus, que também é de plástico, mas é um plástico que passa a sensação de acabamento um pouco melhor, um pouco mais firme. Enfim, ainda tratando de acabamento, ele conta com dois LEDs aqui na lateral, um indicador de bateria, que está branquinho que está carregado, e o da frente indicando que ele está ligado. Ele conta também com LED na tela de Caps Lock e na tela de FN, assim, a tecla de função. Mas por que tem essa tecla? Porque se você olhar no seu notebook, você tem na sua casa, talvez no seu teclado, todas as teclas F1, F2, F3, etc, elas vêm com outras funções, que você geralmente usa a tecla FN para acioná-las, certo? O que acontece nesse notebook? Essas teclas já vêm default. Por exemplo, você usa Alt F4 para fechar uma janela. Se você apertar Alt F4, ele não vai fechar a janela. Ele vai abaixar o brilho por conta do F4 que você apertou. Se
Se você apertar, por exemplo, o F2 em cima de um ícone, ao invés de ele tentar renomear aquele ícone, ele vai diminuir o som. Então, a tecla FN, você pressionando a tecla FN e o ESC simultaneamente, ele vai travar essas teclas em default das teclas de F1, F2, F3. O que seria isso? Se você travar desse jeito, ele vai acender o LED, indicando que está travado. E você apertando, por exemplo, o Alt F4, ele vai fechar a janela ao invés de abaixar o brilho. Se você apertar o F3 para fazer uma busca, ele iria aumentar o som, mas não, agora ele vai fazer a busca, certo? E o acabamento dele é todo em plástico, E ele, por ser essa cor chumbo, passa de longe a sensação de ser de metal, entretanto não é. Mas o acabamento dele é muito bem feito. A parte externa, eu não cheguei a abrir ele ainda, mas a parte externa dele é muito bem feita. Você não vê rebarbas no acabamento, não vê nenhuma quina, nada assim que está fugindo assim do padrão. Talvez essas bordas assim mal encaixadas, não tem nada disso. É tudo assim bem abre aspas, premium, fecha aspas. A tela dele é Full HD, foi uma das coisas que pesou para eu adquirir ele. E mesmo ela sendo Full HD, tendo coisas assim boas para a faixa de preço, para o público que ele se propõe, ela é de painel TN. Então isso significa que se você mexer na tela, você vai melhorar ou piorar seu ângulo de visão. Então se você está aqui numa mesa e aqui assim está confortável, se você for sentar no sofá e ter que pôr no colo, você vai ter que ajustar a tela, porque ela vai escurecendo ou clareando mais conforme você vai mexendo na tela. O touchpad, o teclado dele, o touchpad é muito bom, ele é bastante assim, liso, ele responde bem aos drives do Windows. Eu cheguei a testar um pouco, porque o Windows não é o meu sistema operacional, mas, por exemplo, no Linux também, algumas coisas que dá para fazer no Linux via touchpad funciona tranquilo. O clique mecânico é bem suave, bem tranquilo também, bem beleza. Diferente, por exemplo, do que é no Lenovo. O teclado, eu vi muita gente aí, algumas pessoas falando que ele é um pouco rígido, né? É um teclado que resiste ao toque. E, sinceramente, deve ser algo muito particular, porque eu achei esse teclado ótimo. Não tem outra coisa para falar além disso. Ele poderia ser retroiluminado pelo preço que ele custa, mas as teclas são muito confortáveis de digitar, o espaçamento é muito bom. A única coisa assim que tem o teclado numérico do lado direito, mas a tecla de Numlock não tem LED, já avisando. A única coisa assim que, na minha opinião, poderia ser melhor, poderia ser diferente na verdade, é que eles colocaram do lado direito o Shift grande. Por essa razão eles acabaram tirando o interrogação daqui e jogando lá pro W. Então, para você acionar uma interrogação, você vai apertar o Alt do lado direito, mais o W. E o mesmo serve para a barra. Você tem que apertar o Alt e apertar o Q. Mas isso é coisa de costume. Vários teclados são assim. Se eu não me engano, eu não lembro se o Aspire 5 também é assim. Enfim. O áudio dele foi algo que me surpreendeu muito positivamente. Muito. Não cheguei a escutar ainda no fone. Mas o áudio dele das caixinhas é muito bom mesmo. E elas ficam localizadas aqui na parte de baixo do notebook, levemente apontando para fora, para as extremidades. E o som dele no máximo é muito bom. É comparável talvez àquela caixinha pequena que você tem aí do JBL, aquela quadradinha que você usa para escutar música no churrasquinho dentro de casa com seus amigos. Se você usa uma dessa dentro de casa, você não vai precisar mais dela, pode ficar tranquilo, você vai poder usar tranquilamente esse notebook, somente o áudio dele, que vai dar conta do recado perfeitamente. Falando um pouco das conexões e portas, ele tem suporte a wireless dual band, ou seja, você vai poder conectar a uma rede 5 GHz. E eu vi erroneamente em vários locais aí, o pessoal falando que ele conta com 3 portas USB 3.0. Isso não é verdade. Ele conta com 2 portas USB normais, que são as 2.0, aqui do lado esquerdo, que eu recomendo você usar para
um pendrive simples, se você usa um mouse e um teclado externo nele. Aqui eu uso um hub USB, geralmente eu deixo um hub USB aqui do lado esquerdo com o meu mouse, o wireless do meu mouse, e conecto os pendrives simples, às vezes, igual quando eu estava formatando ele agora, tá por Linux, enfim. E do lado direito, ele tem uma conexão USB 3.1, que não é energizada, ou seja, ela vai carregar seu celular, mas se você desligar o notebook, ele vai parar de carregar. Tem uma porta USB 3.1 do tipo C, a porta HDMI, o combo áudio microfone e um leitor de cartão microSD, que se você quiser também, você pode usar para expandir a memória dele. Talvez comprar um cartão de memória um pouco mais com mais capacidade, você pode usar isso também para expandir a sua memória. Sobre jogos e o próprio sistema. No momento eu estou com o Windows ligado, porque eu acabei de receber ele, porque o primeiro que eu tive um problema e eu acabei solicitando uma troca, eu comprei na Fast, solicitei a troca para eles e me deram um novo que acabou de chegar. Então ele vem com o Windows Home de fábrica e eu de cara recomendo a vocês que vão usar o Windows que baixem a ISO oficial do site da Microsoft e instalem novamente uma instalação limpa, entre parênteses. Por quê? Porque o software que vem cheio de bloatwares, cheio. Da própria ASUS, uns até bons, outros desnecessários. Isso acaba, querendo ou não, pesando no seu notebook. Não se preocupem com a chave de ativação, que se você usando a ISO oficial da Microsoft e o computador já faz a instalação usando uma versão correta e ativação tudo de forma automática, você não tem que fazer nada. Eu só liguei ele aqui para ver se está tudo certo e graças a Deus está tudo certo, não tem nenhum defeito. E eu nem vou instalar o Linux Mint, que é o sistema que eu uso agora, porque meu SSD está para chegar provavelmente na quarta, que é onde eu vou pôr o meu sistema operacional. E lá eu vou instalar o Linux. Então não vou perder tempo por enquanto instalando o Linux aqui, meus programas, etc, etc. Isso, inclusive, é uma coisa que eu recomendo fortemente que vocês façam. Coloquem um SSD. Porque essa máquina com um HD é como se fosse um Mustang GT sem gasolina. Não adianta nada. Porque o HD ele é o gargalo de qualquer máquina hoje em dia. Se você quer ter uma máquina rápida, põe SSD. Ele, inclusive, você pode usar um SSD sem ter que tirar o HD. Se você comprar um SSD do tipo M2, do tamanho 2280, se eu não me engano, do padrão, do tipo de leitura NVMe, ele vai ler perfeitamente e seu sistema vai ficar muito mais rápido. O meu ainda não chegou, então não sei o quão rápido, em segundos isso fica. Mas fazendo uma comparação, eu tinha um HP ProBook 640 G1, ele é equipado com i5 da quarta geração. E com o HD ele levava em média cerca de uns 45 segundos para ligar, 45 segundos. Com SSD do tipo caixinha, de 2,5 polegadas, ele ligava em mais ou menos 15 segundos. Ligava assim, chegava na tela de boot, porque o meu era digital, enfim. Para vocês terem uma diferença. E o SSD NVMe, ele ainda é mais rápido ainda do que os SSD de 2 polegadas. Então, certamente, esse boot que seria talvez de 10 segundos, poderia cair para 5, 6 segundos. E esse notebook com HD e com Windows ainda, demora cerca de, sem demagogias, uns 90 segundos para ligar. 1 minuto e meio, é muito lento mesmo. E depois que ele liga, ele ainda leva assim, uns 15 segundos para acabar de firmar, para você poder começar a abrir seus programas normalmente. Nem parece que você está trabalhando com um i7. Parece mais que é um i3 aqui, um Pentium. Então recomendo fortemente que vocês instalem um SSD. Porém, vale uma ressalva. Esse notebook só pode fazer
basicamente dois upgrades, que é trocar o pente de 8 GB de memória RAM por um de 16 ou a instalação do SSD na porta M2. Porém, a ASUS não deixa claro no termo de garantia dela, que eu li inteiro, se você fizer esse upgrade, você vai perder garantia em outras peças. Lá fica meio que subentendido duas coisas, que você não terá garantia sobre essas peças de terceiros não autorizadas, o que é óbvio, que você comprou e instalou, e também meio que fica subentendido que também você não terá garantia por outras coisas, por ter aberto o notebook. E você não é um técnico autorizado ASUS, a princípio. Não é algo claro, mas eu acredito, e há quem afirme isso na internet também, que se você abrir, por exemplo, põe um SSD, vende seu HD, depois ele dá pau na tela, você manda para a ASUS. Eles vão ver que está sem um HD, que vem de padrão, e está com SSD. Opa, não, você abriu, você trocou, então não tem garantia. Embora seja uma coisa completamente ridícula e absurda uma coisa dessa, você, por exemplo, perder a garantia de tela, talvez de placa-mãe, por algo que, entre aspas, não tem nada a ver. Mas fica aí a ressalva. Se você quiser fazer isso por conta própria, faça já sabendo que você pode perder a garantia que a ASUS te fornece. Eu vou fazer de qualquer forma, porque para mim é inadmissível em pleno século XXI, em 2020, você usar um notebook desse perfil, com essa potência toda, com HD puxando ele para trás, um HD mecânico. Isso é, para mim, inadmissível. Além do mais que pessoas que vão usar com Windows, o Windows tem um bug chamado bug do disco 100%, que ele dá esse bug. Aconteceu comigo nesse curto período que eu mexi no notebook, embora eu já tinha mexido no outro também, que deu um probleminha na tela, deu um stuck pixels. Para quem não sabe, quando um dos pixels do LED fica travado em uma cor, geralmente uma cor rosa, azul ou verde. O meu ficou travado no verde. Era bem pequeno, mas como estava nos 7 dias, eu preferi trocar. E a Fast Swap fez isso para mim tranquilamente. Essa parte... eu estava falando do Windows, perdão. Eu usei também no outro notebook. E ele dá esse bug e o sistema trava. E eu usei muito pouco, porque como teve esse defeito, e eu também estava esperando o SSD chegar para poder instalar o meu Linux, ele dá esse bug, trava, e às vezes você está com duas abas do navegador aberta, talvez um player do Spotify, e o negócio trava, congela a tela, e você abre o gerenciador de tarefas, está lá, o disco em 100%, e essa parte do lado direito aqui, que é onde fica o HD, fica levemente mais quente. Porque como o Windows está acessando a todo momento o HD, ele fica em constante uso, obviamente ele também gera um pouquinho mais de calor. Não é nada que vai chegar a incomodar, que vai te fazer querer desistir do notebook, enfim. Eu já comprei ciente, mas eu já comprei ciente porque eu já ia trocar para um SSD. Então, de qualquer forma, isso para mim não implicaria em muita coisa. Eu vou continuar usando o HD, mas de forma secundária, sem o sistema. Eu testei no Linux, cheguei a instalar um Linux para ver como se comportava. Na distribuição que eu uso, que é o Linux Mint, esse problema do 100%, de ficar perceptivelmente quente aqui nessa área, não ocorreu. Exceto quando eu fui rodar um jogo, que é outra parte que eu quero falar para vocês. Que ele roda títulos mais antigos tranquilamente. Por exemplo, um jogo que eu gosto bastante de jogar até hoje é o Need for Speed Underground 2. Roda assim, super tranquilo. E outro jogo que eu testei, que é o GTA V, ele roda tranquilo nos gráficos no médio. Pus no médio e não mexi em mais nada. Roda beleza. E mudei a tela para Full HD. Roda tranquilo. Somente em momentos assim de explosão, uma coisa assim que tem que renderizar uma coisa mais pesada, que dá tipo um leve lag. Coisa que se você mudar o tamanho da tela lá no jogo para 1366 por 768, provavelmente não acontecerá. A taxa de quadro vai ficar um pouco maior. E nos momentos dos jogos, foi uma coisa que eu achei muito bacana. Ele esquenta sim a área do teclado, principalmente na área onde fica o teclado numérico,
e mais ou menos ao centro, onde fica o CPU e GPU, respectivamente. Porém, é um aquecimento completamente normal. Nada assim que nossa, meu Deus, como está quente. E o sistema de resfriamento dele também é muito bacana, principalmente por ele ser compacto. Você escuta muito pouco nesse momento que, por exemplo, no GTA V, que é um jogo pesado, mais pesado, você escuta muito pouco o cooler trabalhando. Muito pouco. Assim, algo assim, se você estiver no seu apartamento à noite, talvez nem você chega a perceber direito que ele está ali trabalhando, mais forte, diga-se de passagem, por conta da temperatura que está se elevando. Eu usei o feridor de temperatura que vem no Linux Mint. Geralmente ele ficava na casa, isso jogando GTA V, geralmente ele na casa de 71 a 81, o máximo que ele chegou comigo no GTA V foi a 82 graus, mas não passava disso, e isso sim, sem usar cooler nem nada. Então eu recomendo, inclusive eu já fiz isso, comprar um cooler, aquelas bases com cooler, que mesmo que seja de uma fan só, já vai dar uma ajuda boa, provavelmente para ajudar ele a manter ali na casa dos 71 graus, que pode ajudar ainda mais a performance da CPU e da GPU. E uma coisa que eu esqueci de falar, ele não vem com porta RJ45, mas isso é padrão nos notebooks hoje, com somente o Aspire 5 da Acer e o Dell Inspiron 15 5000 que vem com RJ45 de padrão. O Lenovo e esse VivoBook não vem. Porém, eu acho que isso, não, para mim, pelo menos, não é um fato determinante. Tanto que eu adquiri um hub USB com mais 3 portas USB, do tipo 2.0, e um adaptador de rede. Funciona tranquilo. E pelo menos para o meu uso é para mais situações bem específicas, porque hoje em dia isso quase não se usa mais, é mais via Wi-Fi mesmo. Bom pessoal, acho que no mais é isso, eu vou deixar o meu usuário do Telegram aí na descrição, no Instagram, quem tiver mais dúvidas pode sentir à vontade de me perguntar, pode me perguntar nos comentários, o que eu souber respondo na hora, porque quando eu estava pesquisando, teve muitas coisas que eu tinha dúvida e era difícil de achar, porque geralmente as pessoas falam só do básico. E a minha opinião, se esse notebook vale a pena pelo preço que ele custa hoje, é não. Porque eu paguei na época cerca de 4.300 quebrado, 4.400 alguma coisa com frete. Comprei mais um SSD, M2, foi 500, então ele saiu para mim perto de 5.000. Com 5.000 você poderia comprar, por exemplo, o Acer Aspire Nitro, que é muito melhor que ele em vários aspectos. Tem teclado retroiluminado vermelho, tem a placa de vídeo melhor, processador melhor, tem uma tela IPS. Porém, ele tinha uma coisa que para mim era muito importante, o design. Eu queria algo mais compacto, eu não queria um computador tão grosso como ele, por exemplo, por ele ser um computador gamer. Mas se isso para você não é determinante, não é tão importante como é para mim, o design, o acabamento externo, um negócio mais moderno, vamos dizer assim, vá a Acer Nitro, que ele vai te atender tão bem quanto esse, ainda tem uma tela melhor e ainda tem um teclado retroiluminado que esse não tem. E às vezes você consegue pegar ele com promoção na Americanas, na Shoptime, com um cashback bacana usando um ano. Porém, se você já está descartando o Acer Nitro, por ele ser um computador game, sua opção ali é entre o Inspiron da Dell, o Lenovo ou o Aspire 5, e você pode pagar o que ele custa, vá que você não vai se arrepender. E de preferência troque o Windows pelo Linux, porque também já vai dar um grande up no seu notebook. Porque o acabamento dele é muito bom, é muito superior ao Lenovo, é superior também ao Acer Aspire 5, as teclas são boas, a tela é bonita, é Full HD e roda tudo. Se o fato do HD demorar para ligar, demorar para carregar, não te incomodar, melhor ainda, você vai ter bastante espaço, porque ele é 1 TB,
e não vai ter que gastar com SSD e correr o risco de perder a garantia em caso de algum problema. Como eu disse, no mais é isso. Se você tiver mais qualquer dúvida, podem me perguntar aí nos comentários ou no meu Telegram, que assim que possível eu respondo com o maior prazer. No mais é isso. Uma boa noite, pessoal. Tamo junto.